A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Queridos, estamos dando início aqui ao nosso vídeo, da nossa lição da Escola Bíblica Dominical, de número 12. Hoje nós vamos estudar o papel da pregação no culto. O nosso textual está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, que diz: que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreenda, exorte com toda longanimidade e doutrina. Então, a longanimidade faz parte da pregação, porque tem que ter paciência, né? E a verdade prática diz: pregar a palavra de Deus é a sublime missão da igreja. E por intermédio do ministério da palavra, que vidas são salvas e transformadas. Então, nós vamos ver o papel da pregação no culto, a sua finalidade, a importância da palavra de Deus. A gente sabe que a pregação da palavra no culto, é uma coisa principal, certo? Por quê? Porque nós estamos na terra para isso. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, A fé vem pelo ouvir. Então, para mim ter fé naquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, eu preciso conhecer, Então, para se conhecer, alguém tem que pregar. Então, a finalidade da pregação da palavra de Deus é revelar a palavra, o Senhor, entendeu? É revelar o plano da salvação. Então, quando você prega a palavra, a finalidade é essa: revelar Deus, revelar o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, sendo nós pecadores, morrendo por nós. Então, a finalidade da palavra é essa. Então, e a palavra, ela não é somente para revelar Deus, para levar fé nas pessoas para ser salva. A pregação da palavra, ela é também para instruir os crentes através do ensino. Porque depois que alguém aceita Jesus, ele conhece a palavra, a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando a gente conhece a palavra, se liberta, agora nós precisamos aprender a ser crente. Tá entendendo? Aí vem o discipulado, vem o ensinamento. Isso aí é importante a gente entender, que a gente precisa ensinar o novo convertido a ser um crente segundo a palavra de Deus. Entendeu? Então, a gente precisa ver que também a pregação da palavra, ela tem que ser cristocêntrica, Cristo no centro. Não adianta eu pregar outra coisa, porque só tem um caminho. Jesus mesmo falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, a palavra, ela produz fé, Ela é para revelar Deus, ela traz edificação para a igreja, mas ela é cristocêntrica. Tem muita pregação que não adianta nada, porque o Espírito Santo, nós vamos ver nessa lição, ele só vai operar, ele vai só glorificar a pessoa de Jesus, Jesus falou: quando ele vier, ele vai glorificar o que é meu. Então, o Espírito Santo só glorifica a pessoa de Jesus. E também, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Mas para isso, a mensagem tem que ser o quê? Cristocêntrica. Cristo é a mensagem, Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia, está no céu e vai voltar para buscar a sua igreja. Essa é a pregação da igreja. Entendeu? Agora, número 1 aqui, o propósito, o mistério da palavra e seu propósito, que nem nós já falamos. Então, a palavra é uma proclamação, entendeu? Quando alguém está pregando, ele está proclamando a palavra, está revelando Deus através da Bíblia às pessoas. Todo mundo precisa conhecer a palavra. Por isso que quando você é salvo, você continua na terra. Você vai ser usado por Deus, assim como te trouxeram a Deus, você também ser usado para trazer outra. E se você não está trazendo, não vou usar nem você, se nós não estivermos trazendo outras pessoas a Jesus, nós estamos errando algo, nós estamos deixando a desejar. Entendeu? Nós estamos na terra, não é só para comer, beber e dormir, casar.
Não, nós estamos na Terra também, porque há um propósito de Deus na nossa vida. E às vezes a gente coloca os propósitos terrenos em primeiro lugar e deixa os propósitos de Deus em segundo. Entendeu? Então a gente está na Terra, pregar o Evangelho. Esse é o principal propósito do crente. Entendeu? Buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão o quê? Entendeu? Serão completadas. Virá tudo para nossa mão, mas a gente tem que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Entendeu? Vamos proclamar a palavra. Vem até do verbo grego queris, né? Que é traduzido como proclamar. Bem, foi assim que João Batista começou. Começou assim, pregando a palavra. Jesus, quando começou assim também, pregando a palavra. A igreja primitiva começou assim também, pregando a palavra. E a pregação era essa: arrependei-vos. É o arrependimento. O homem precisa de arrependimento. Arrependimento é mudar de pensamento, precisa se converter, mudar de comportamento. É isso que Deus quer, mas tem que nascer de novo. A única coisa que leva a pessoa a nascer de novo é a palavra. Por isso que a palavra é viva e eficaz. Porque o homem está morto espiritualmente. Somente algo vivo pode trazer à vida aquilo que está morto. Um morto é igual um cego guiando um outro cego. Entendeu? Então a gente precisa revelar as pessoas. O apóstolo Paulo, no capítulo 1, 21 é 1 Coríntios, né? 1 Coríntios 1, 21, acho que ele diz aí: visto com que a sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus na sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da salvação. A Bíblia diz que a palavra de Deus é loucura para quem se perde, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Então vamos pregar esse poder de Deus. É a palavra pura. Não inventa, não. Prega o que está escrito, que quem faz a obra de convencimento é o Espírito Santo. E quem te dá poder para pregar também é o Espírito Santo. Entendeu? Vamos ver aqui um caso emblemático, né? Que o autor colocou aqui, do caso de Lídia. A Lídia, né? Tá lá em Atos 16. É 16. 16. É isso aqui. 16, 14. Então, ele diz aqui, a Bíblia diz o que é o seguinte. Olha só o que a Bíblia diz. Certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, mas conforme a lei. Entendeu? Ela não conhecia Jesus ainda. Ela guardava a lei, servia a Deus na velha dispensação. Certo? Aí o que acontece? Ela ouviu a palavra, servindo a Deus, né? Na dispensação antiga ainda, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. O Senhor abriu o coração dela. E por causa disso ela entendeu e foi batizada. Agora, por que Deus abriu, né, o coração dela? A Bíblia diz aqui, ó, tranquilamente. E Deus abriu o seu coração. Aqui, ó. Certo? E o Senhor abriu o coração para que ela estivesse atenta. Agora, você pode perguntar, por que Deus abriu o coração de Lídia e não abre o coração de outras pessoas? Eu vou te explicar agora, a Bíblia tem resposta. A Bíblia diz lá em capítulo 13, né? Capítulo 13 de Mateus, diz um fato que você vai entender se você não entendeu ainda. Jesus, ele pregando, falando do tempo de Isaías, o profeta, e a época que ele estava pregando, ele diz o seguinte, ó: porque o coração desse povo está endurecido e ouviu de mau grado. Está entendendo? Lídia foi diferente, ela prestou atenção e ouviu de bom grado. Ela desejou ouvir, ela gostou, ela sentiu prazer naquilo que estava ouvindo, sentiu fome, sentiu sede. Então, o Senhor, quando viu essa situação do coração dela,
ele abriu o coração dela, porque o homem natural não compreende as coisas de Deus, tem que Deus abrir. Mas quando alguém ouve a palavra de má vontade, de mau grado, Deus não abre o coração da pessoa. Ele já não quer ouvir. Tem pessoa que vai falar de Jesus, não quero saber, não. Deus vai abrir um coração de um homem. Ele ouviu de mau grado. Mas quando alguém ouve de coração, abre o coração igual Lídia abriu, né? Tendo prazer de ouvir a palavra de Deus, Deus abre o entendimento da pessoa, a pessoa compreende e é salvo. Entendeu? É isso, porque essas pessoas a fé nem penetra. Mas aqui está dizendo, ó, esse povo ouviu de mau grado com seus ouvidos. Como resultado, quando alguém ouve de mau grado com os ouvidos, o que acontece? Né? Os seus ouvidos, fechou os olhos para que não veja com os olhos e ouça com os ouvidos e compreenda com o coração, se converta e Deus salve eles e cure. Então, quando alguém ouve e rejeita, né? Então, tem pessoa que vai ouvir a palavra e ele vai rejeitar. Mas que a gente venha pregar o evangelho, isso aí é problema da pessoa e quem faz o convencimento é Deus. Agora, nós não temos que estar preocupados com isso, nós temos é que pregar a palavra. Quem ouviu de mau grado perdeu a bênção. Quem abriu o coração e ouviu com prazer, igual Lígia, é salvo. Entendeu? Então, a pregação também como instrução. A pregação não é só para salvar a pessoa. Depois que ele é salvo, ele precisa ser instruído. Entendeu? O autor diz aqui, ó, depois da pessoa salva, ele precisa crescer, amadurecer no evangelho, ou seja, necessitam ser discipuladas. Então, o discipulado é importante. Um mau discipulado vai fazer um mau crente. Tem muito crente ruim aí, nesse sentido. A culpa não é deles, não. A culpa é do quem discipulou eles. Entendeu? Tem pessoa que ele não tem nem condição de discipular ninguém. Eu sempre digo, gente, discipular não é um passatempo. Você não discipula alguém porque você não tem nada que fazer, não. Discipular, você está preparando uma vida para viver na eternidade. Tem gente que tem uma ideia totalmente errada de discipulado. Faz um discipulado de qualquer jeito, quer nem saber, entendeu? Mas não é isso que Deus quer. Deus quer um discipulado que você vai preparar uma pessoa para a vida toda. E tem pessoas que não têm condição de fazer um discipulado. E faz. Aí você já imaginou como vai ser a vida daquele discípulo? Entendeu? Se Jesus, discipulando, já deu um Judas, então você imagina, se a gente fizer um discipulado mal feito, de qualquer maneira, doido para ficar livre da pessoa, querido, já errou algo. Não é isso que Deus quer, não. Então, a pessoa aceitou Jesus, vamos instruir, vamos ensinar ele a ser crente. Entendeu? Discipulado é isso. Aí você vai ter um bom crente. Aí se qualquer coisa errada, é problema da pessoa. A gente vai ajudar até a pessoa e voltar para o caminho. Mas aí a culpa não é de quem discipulou. A culpa de Judas trair Jesus foi de Jesus? Não, foi ele. Né? Então, a gente faz a nossa parte, mas vamos fazer bem feita. Não faz coisa mal feita. Tudo para Deus, querido, tem que ser com excelência. Se você não faz com excelência, não faz não. O que a Bíblia diz? Maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Seja um professor de escola dominical, excelente. Dá uma aula de excelência dentro da sua capacidade. Você tem a consciência limpa, não estou dando essa aula aqui, mas eu estudei, preparei, orei, fiz a minha parte. Não dá uma aula relaxada, não. Tá? Lá na frente a conta chega. É igual cartão de crédito, gasta, depois a conta chega. Assim é quem faz a obra do Senhor relaxadamente. Vai fazendo, uma hora a conta chega. Vamos fazer a obra de Deus legal. Professor de escola dominical, se prepara, estuda a lição, dá uma lição de qualidade, você vai ser abençoado. Entendeu? Então a gente precisa. Paulo, inclusive, ele diz aqui em 1 Timóteo, 1 Timóteo, eu vou ler aqui, certo? Você vai me ajudar aqui.
1 Timóteo, capítulo 3, verso 2. Diz assim: convém que o bispo seja irrepreensível, né? Tenha marido de uma mulher, blá, 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 vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e, no final, apto para ensinar. Então, ensinar é uma coisa tão importante que ele sugere aqui que alguém, um pastor, um bispo, um presbítero, ele seja apto para ensinar. Mesmo que ele não tenha aquele dom de mestre, mas ele ensina com qualidade, ele faz o que pode. Ele não é um relaxado, que nem leu a lição e chega lá e fica inventando um montão de historinha. Não, ensina o que está escrito. Então, saindo dessa parte, o Ministério da Palavra exerce um papel de proclamação e, ao mesmo tempo, de instrução. Então, a palavra é para isso. Jesus falou: ide, pregai e ide, ensinai. Está entendendo? Na segunda parte aqui, o Ministério da Palavra e a sua importância. Então, edificação da igreja. Então, a palavra ela é para edificar. Essa edificação vem pelo confronto que o Espírito Santo traz pelo ministério da palavra, que exorta e consola. Entendeu? Às vezes, né? E às vezes isso vem de um jeito de, assim, podemos dizer, uma forte repreensão, mas pode vir um elogio, né? Mas a questão é essa: a gente tem que ensinar a palavra. Agora, o efeito dela vai ser de acordo. Por exemplo, o sol nasceu ali. Se você botar um barro molhado ali na cera, ali no sol, o que vai acontecer? Ele vai endurecer. E se tu botar uma cera, ela vai derreter. O problema do barro endurecer e da cera, ao contrário, derreter e o barro endurecer, o problema não está no sol. O sol está ali. Agora, o problema está no material, naquele que recebe. A mesma coisa é a palavra, gente. A gente prega a palavra. Uns creem e outros não creem. Uns aceitam e outros não aceitam. Outros se escandalizam com a palavra e outros ficam felizes. Um não aceita a repreensão, o outro aceita. Então, a gente prega o que está escrito com sabedoria e o resultado vai ser de acordo com quem está recebendo a palavra. Agora, você faz a sua parte, seja um professor eficiente, cumpre horário, tudo bonitinho. Tudo isso ajuda Deus a te abençoar e abençoar a tua classe. Tá? A gente precisa entender. Exortar aqui não é só aquela questão de dar carão, não, na pessoa. Exortar é animar também. Certo? A gente precisa animar a pessoa com oração, com palavra. Entendeu? A gente precisa animar as pessoas que querem ser animadas. Tem pessoas que não querem. O que a gente pode fazer, né? Então, nem todo mundo quer. Então, é muito importante. Ambos os textos pressupõem, né, o ministério da palavra como instrumento de exortação e edificação. Ela exorta, consola e dá crescimento, porque ela é viva e eficaz. Entendeu? A formação de valores. Vamos ver aqui, a pregação é importante instrumento para a formação de uma consciência cristã. Então, a igreja, né, a guerra cultural travada nos últimos anos, tu sabe que a cultura cada dia está ficando pior, né? A cultura mundana, o pensamento mundano, pensamentos ateístas, liberais, né? Pessoas que não aceitam a palavra de Deus, rejeita ela, não quer, então eles vão criando a cultura dele separada da palavra de Deus. E a gente tem que mostrar pela nossa vida, não só pela pregação, nós crentes, nós temos que mostrar os nossos valores, não só pregando, mas vivendo. Às vezes a gente prega até bonito, fala bonito, mas nós estamos vivendo aquilo que a gente prega, aquilo que a gente ensina, mostrando que os valores da igreja é superior aos valores mundanos que o diabo, né, tem levantado através dos ateístas, dos liberais, entendeu? De pessoas que realmente são inimigas de Deus. Então, eu sempre digo, nós, crentes, lemos a Bíblia, mas o não crente lê a nossa vida. Então, eles têm que ver, através do nosso comportamento,
que os valores deles não têm nenhum valor diante de Deus. Está entendendo? Pode estar até agradando os homens, mas a Deus não agrada. E a gente tem que tomar cuidado para não ser arrastado. Porque os valores do mundo são bem diferentes. O mundo jaz no maligno. Satanás é o Deus desse século. O que você espera de algo que o diabo é o chefe? Por isso que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Deus tirou a gente do mundo. Então, não adianta a gente pregar e não viver aquilo que prega. Não traz resultado. O que traz resultado é o nosso testemunho. Não, ele prega, mas ele é aquilo que ele fala. Porque o mundo de mentira, o mundo já está cheio. O mundo sabe. O próprio mundo sabe que ele é mentiroso, que o mundo é mentiroso. Então, quando eles encontram uma verdade de verdade, aí eles querem ser crentes também. Muitos querem ser. Outros nunca vão querer. Mas tem aqueles que já estão cansados de pecar. Tem aqueles que estão cansados de viver na vida errada. Eles estão sentindo falta de algo melhor. E é Deus. E nós temos a resposta. Então é isso que Deus quer que a gente faça. Entendeu? A igreja está aí para isso. Certo? Então a gente precisa mostrar de uma forma eficaz, através da pregação, mas também da nossa vida, que os valores da igreja são superior aos valores do mundo, entendeu? Tanto na forma de pensar, de crer, de agir, é preciso definir a nossa cosmovisão. Cosmovisão é a visão que a gente tem do mundo. A gente tem que ter essa visão que o mundo jaz no maligno, que Satanás é o Deus desse século, que o mundo nos odeia. Jesus falou, olha, não se iluda com o mundo não, o mundo está legal comigo, o mundo gosta de mim. Eu não quero que o mundo goste de mim, não. Não estou igual a ele. Jesus falou, olha, se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que vocês. Mas como vocês não são do mundo eu vos tirei, por isso o mundo vos odeia. Começa a falar a verdade. Começa a pregar o evangelho. Até os crentes, alguns vão ficar com raiva de você. Quando a gente pregar aquele evangelinho em força de expressão, né? Pregar aquele evangelho light, aquele evangelho legalzinho, que todo mundo gosta, e tu tem amigo pra caramba. Agora começa a pregar o que está escrito mesmo, abandonar o pecado, abandonar o mundo, abandonar essas coisas todas, tu arruma um montão de gente que não vai ficar contigo. No final, Paulo ficou sozinho, Pedro ficou sozinho, no final Jesus ficou sozinho. Ele falou mesmo, até os meus apóstolos vão me abandonar. Só ficou um lá, João. E Pedro ficou, mas negou. Então você vê que na hora que, se tu prega a verdade, realmente ninguém vai dar tapinha nas tuas costas, não. Fica tranquilo, tá? Então, resistindo, né? Resistindo diante de uma cultura, né? Sem Deus. Então, a cultura que a gente vive, gente, é uma cultura sem Deus. Não estão nem aí para a santidade, para andar corretamente. Não estão ligando para isso, não. Entendeu? Jesus censurou os seus discípulos. Por que Jesus chamou os seus discípulos de geração perversa? Por causa da incredulidade. Embora eles andassem com Jesus, eles estavam sofrendo, né, a influência de uma cultura sem Deus. Nós estamos no mundo, é um ambiente que a gente vive que é perigoso. Entendeu? É esse ambiente que tu está vivendo, no teu trabalho, na tua condução, na rua, em casa, onde você estiver, ligando a televisão, ligando no YouTube, ligando em qualquer lugar, essa mídia aí, né? Isso aí, você está sofrendo uma cultura de um mundo sem Deus. Então, o perigo para você está no ambiente que você vive, porque pelo sentido do teu corpo, a tua alma adquire todas essas coisas, pelo ouvido, pelo ver, entendeu? Pelo tato e por aí afora. Você tem o seu sentido nesse mundo. O teu sentido não está lá no céu. O que está lá no céu é o teu espírito, né? Está dentro de você, mas ele tem comunicação com Deus. Mas tu tem um corpo que, através da alma, se comunica com esse mundo. Então, nós vivemos num terreno minado. Por isso que Jesus falou, vigiai e orai. Entendeu? Então, a gente tem que entender que nós estamos vivendo numa cultura sem Deus, né? E a gente precisa fazer a diferença. Nós somos o quê? Sal da terra e luz do mundo.
Não é fácil, nós temos que se esforçar. Jesus falou em uma certa ocasião: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque muitos vão procurar entrar e não vão conseguir. Está entendendo? Então, nós pregamos a palavra, mas vamos pregar também com o nosso testemunho, certo? Porque o ministério da palavra tem uma importância muito grande para edificar a igreja e para te fortalecer para que tu seja um ganhador de alma. Entendeu? Isso aí é importante. Então, no Pentecoste também, Deus, o apóstolo usado pelo Espírito Santo, ele falou: vós sois uma geração perversa. Toda geração, que a incredulidade, amigo, é perversidade para Deus. Tanto é que os incrédulos não vão entrar no reino do céu. Lê lá o último capítulo lá de Apocalipse. Vai ficar de fora os feiticeiros, adúlteros, os ladrões, os mentirosos, mas o incrédulo também. Então, para Deus, a incredulidade, duvidar dele é perversidade. Da onde vem a incredulidade? Da influência desse mundo sem Deus. Então, anda nesse mundo, mas ele está minado, anda com sabedoria, vigiando, sabendo aonde você pisa. Entendeu? Então, a gente precisa entender. Por isso que o apóstolo falou: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente. Então, o ministério da palavra traz edificação à igreja, forma os valores do crente, certo? Para que o mundo possa ver esses valores em nós. Aonde o mundo vai ver os valores? Na gente. Se ele não vê, ele olha para você e olha para mim. Eu sou igual a eles, eu não vou ter influência nenhuma. Entendeu? Então, o ministério da palavra traz edificação à igreja, forma os valores do crente e levanta uma resistência diante de uma cultura sem Deus. O único que pode resistir o diabo desse mundo é a gente, é o crente. O mundo já está vencido. A gente pode tirar muita gente de lá. Bem, parte final aqui: o ministério da palavra deve ser cristocêntrico. Entendeu? Eu gosto muito dessa passagem de Filipe, né? Ele saiu, chegava em Samaria, a Bíblia diz que ele pregava Cristo. Entendeu? A pregação ela precisa ser cristocêntrica. Tá entendendo? Ah, mas eu vou pregar para crente, certo? Mas tenha a sabedoria para Deus te usar e fazer a pessoa entender que ele só vai crescer com Cristo. Nós temos o crescimento do crente depois de salvo é a estatura de varão perfeito. O que significa isso? Você tem como modelo Jesus. Quando Paulo falou, né, que sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, se você examinar bem o texto, ele não está mandando você imitar ele. Ele está mandando você imitar Cristo como ele imita. Entendeu? Presta atenção nisso. Então, Cristo é o nosso alvo. Sem Jesus, você vai pregar para o pecador, não vai adiantar nada. E sem Jesus também você não vai crescer espiritualmente. Por quê? Porque o Espírito Santo vai usar a palavra, né, para que você cresça em Cristo. Por isso que ele falou: sem mim vocês nada podeis fazer. Entendeu? Então, já desde o Velho Testamento, os profetas já eram usados para centralizar a pessoa de Cristo, não só na Bíblia, mas na nossa vida. Tenha uma vida cristocêntrica, tenha uma pregação cristocêntrica, tenha um ensino cristocêntrico, aí você vai ver como o Espírito Santo vai te abençoar e te usar nessa terra. Crê, recebe e diga amém. Bem, vamos lá. Assim, o alvo da pregação é revelar Cristo. Entendeu? Porque, igual, lembra de Apolo? Apolo não conhecia ainda, né, o batismo pentecostal, mas ele já era usado pelo Espírito Santo, né? A Bíblia diz que, olha só, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Atos 18, 28, você pode ler. Então, ele pregava com grande veemência, poder, convencendo os judeus publicamente. Convencendo de quê? Que Jesus era o Cristo. Que o humano era Deus. Entendendo? Jesus, humano. É isso que ele quis dizer. Jesus, humano. O Cristo é o Deus, é o divino.
Então, ele convencia, ó, esse Jesus que vocês mataram e crucificaram, ele é o Filho de Deus. Então, ele convencia publicamente, Jesus é o Cristo. Então, ele precisava destacar esses méritos. Então, é isso, as escrituras são importantes. Contudo, o mais importante é a revelação do seu conteúdo. A Bíblia é importante, lógico. Como é que eu vou conhecer Jesus sem Bíblia? Não tem como. Estão querendo aí excluir a Bíblia da igreja, mas não vão conseguir nunca. Tá? Deve ser bíblico, sim. Certo? O ministério da palavra, a fundamentação dele é bíblico. Primeiro é Jesus. Vamos pregar uma palavra cristocêntrica. Na verdade, gente, a Bíblia é cristocêntrica. Está entendendo? É cristocêntrica. Cristo no centro. Se tirar Cristo da Bíblia, ela não serve mais. Ela toda converge em Cristo, Salvador, dos pecadores. Entendeu? Deve ser bíblico a palavra fundamentada cristocêntrica e deve ser bíblico. Vivemos num tempo em que a pregação em muitos espaços, isso aqui é importante para a gente encerrar. Em muitos lugares, né, que nem o autor diz aqui, em muitos espaços a pregação virou modismo. Parece que temos pregadores demais, em demasia, mas o que se passa por pregação na maioria das vezes não é. Entendeu? É pregação no sentido mundano, carnal, mas espiritualmente não é uma pregação. Entendeu? Na verdade, são mensagens de autoajuda com verniz de pregação. Parece que é, mas não é. Não leva a pessoa para o céu, não leva ele a se converter, não leva ele a se renunciar ao pecado. Ele vive aquela vida oba-oba. É um religioso. Cumpre dogma e pronto. Entendeu? Então, esse tipo de mensagem, que não é cristocêntrica, não é fundamentada na palavra, e se é, só procura as coisas light para enlarguecer a porta, que tem pregação, gente, que é porta larga. Você não precisa renunciar, não precisa abandonar pecado, não precisa viver uma vida santa, entendeu? Nada disso. Então, isso é uma mensagem que Jesus falou, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. A porta é estreita. Jesus falou, estreita é a porta que leva à salvação, e são poucos que acertam com ela. E espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos se acertam com ela. Mas o povo, na sua pecaminosidade, na sua cegueira espiritual, ele prefere a porta larga. Entendeu? Mas nós que conhecemos a palavra, temos que pregar a porta estreita. Tem que renunciar. Entendeu? Então, esse tipo de mensagem é atraente porque amacia o ego e geralmente consegue muitos seguidores nas redes sociais para quem se vale dessa técnica. Tem pessoa que usa essa técnica e eu ouço cada uma, não é possível. É por isso que Jesus falou para os fariseus, ó, vocês lá no inferno vão pagar o dobro, porque vocês não entram e impedem muita gente de entrar. E isso vai custar um preço lá. A conta chega no juízo final. Jesus foi bem claro, vocês não entram e com as pregações mentirosas de vocês também não deixam as pessoas entrar, enganam elas. Entendeu? A ênfase é essa, entendeu? Contudo, não são pregações de verdade, porque não há nela uma exposição de um conteúdo bíblico. Tem que ser cristocêntrica e bíblica. Bem, a ênfase está na performance, forma ou modo de se exibir a temática a ser abordada. Então, o objetivo quase sempre é financeiro, né? Tirar alguma coisa da pessoa. Não está dizendo que não possa pregar a parte financeira, né? Mas a ênfase só isso? Só tirar. O que está se fazendo com essa grana que tira? Né? A doutrina do pecado, o apelo, isso aqui para encerrar. A doutrina do pecado, o apelo por sua vida separada do mundo e dedicada a Deus são esquecidas. Entendeu? Não pode ter igreja que não pode falar doutrina de pecado. O que adianta, gente? A pessoa ficar com a Bíblia na mão e ir para o inferno, perder a salvação.
Não, eu não entendo isso, cara. Para quê? Então vai fazer, sai fora da igreja, vai fazer outra coisa. Não vai pregar nada, não. Não é ficar pregando mentira, enganando o povo, igual os fariseus, para manter um status, né? Então, a doutrina do pecado, o apelo por uma vida separada do mundo e dedicada a Deus, são esquecidas. Esquecida não, negligenciada, a verdade é essa. Essa modalidade de pregação opõe-se ao verdadeiro evangelho de Cristo, uma mensagem sem cruz. Na verdade, esse tipo de pregação glorifica os homens que são amantes de si mesmos. Então, é o ego da pessoa. Mensagem antropocêntrica, é o homem no centro. Cristocêntrica, fora. Entendeu? Então, o ministério da palavra deve ser fundamentado cristocêntrico e, ao mesmo tempo, bíblico. Amém? E assim nós encerramos a nossa palavra, tá? Gastei aí 35 minutos. Mas vai valer a pena, porque a gente está precisando aprender, tá bom? E também vou fazer um pedidinho, não se esqueça de se inscrever no meu canal. Você se inscrevendo, você nos ajuda, o YouTube nos ajuda a continuar, né, com esse trabalho aqui importante, tá bom? Então não se esqueça de se inscrever. Você assistiu? Dá o seu like, tá? Dá o seu like, não se esqueça de dar o seu like, compartilhe com seus amigos, grupo, tá? E também assiste os anúncios. Assistindo os anúncios, você nos ajuda na monetização do meu canal, tá bom? Então, Deus te abençoe, dá um toquinho no sininho para receber novos anúncios nossos aí, tá bom? Um abraço aí e até a última lição semana que vem. Um abraço aí, um beijo no coração.